Embora muitas vezes eu ache que as redes sociais são a doença do século, às vezes elas me trazem ideias e pensamentos e reflexões que são muito úteis, como a de hoje. Eu acabei lendo uma frase de Nietzsche que dizia assim, e eu espero que eu tenha pronunciado corretamente, que diz: quem enxerga demais acaba não se encaixando em lugar nenhum. Inclusive é o título deste vídeo. Cara, essa frase me impacta muito porque ela faz parte da minha vida, do meu cotidiano e da pessoa que eu sou por muitos e muitos anos, né? Eu sei lá se essa frase ela deveria ter um impacto positivo ou se de fato o Nietzsche escreveu isso de uma forma negativa. Mas ela justamente tem essa dualidade, né? Você pode observar ela de duas formas. E aí que vem meu ponto de vista, né? Como que eu observo essa frase? Eu acho que, assim como tudo na vida, ela tem os dois lados, mas eu acho que no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco mais da perspectiva negativa dessa frase, que eu gosto. Pra mim é mais fácil falar de coisas negativas do que positivas. Enfim, que basicamente é o seguinte: eu passei por isso por muito tempo, durante a minha infância, durante a minha adolescência, né? E assim, sabe aquela sensação de não pertencimento, aquela sensação de não conseguir se encaixar em lugar algum, em lugar nenhum, e ali durante a sua adolescência você ser de fato ali um pouco estranha, esquisitinha e tal. E muitos vão te dizer que a sua esquisitice deve ser abraçada, deve ser glorificada, né? E de fato, isso é realmente faz todo sentido neste mundo. Inclusive, hoje eu abraço a minha esquisitice, abraço tudo o que eu tenho de não tão comum e saúdo isso. Mas, quando você é uma criança que enxerga demais e também não se encaixa em lugar nenhum, isso é muito doloroso, é um processo muito difícil, é um processo, assim, muito negativo pra gente. A gente que é criança não quer aceitar que a gente é... Não, e eu vou trazer a palavra esquisito, não de forma pejorativa, tá? Mas que a gente não quer aceitar que a gente consegue enxergar um pouquinho além das pessoas da nossa idade, porque aquilo faz com que a gente se afaste de muitas pessoas, se afaste de muitos lugares, não consiga muitas vezes manter as pessoas, porque a gente de fato é esquisita, né? E isso muitas vezes é bem difícil, bem complicado. A longo prazo, você acaba vendo que isso te traz alguns benefícios, principalmente no quesito de resiliência, você se torna uma pessoa mais resistente, uma pessoa mais, de fato, estável, eu acho que emocionalmente, porque você passa por muitas questões durante a infância, então na sua adolescência, ali, fase adulta, você consegue criar uma estabilidade melhor para algumas frustrações que surgem, né? Porque acaba que você acaba sendo um pouco mais maduro do que o restante da galera, mas é muito doloroso também, porque justamente por você acabar sendo a criança que vê demais, que amadurece muito cedo, né, que entende as coisas muito rápido, de uma forma que talvez não fosse a hora, você acaba trazendo para sua vida alguns traumas também. E eu falo muito sobre isso, que inclusive é a desconfiança excessiva, né? Como você vê muita coisa, você analisa muitas pessoas, observa muitos comportamentos, você acaba trazendo muitas vezes para sua vida ideias e pensamentos muito, assim, individualistas também. E isso é um tanto quanto ruim. Eu não estou falando individualista no sentido de que você não tem empatia. Pelo contrário, você tem empatia até demais, porque você entende como cada ser humano funciona. Você entende como cada comportamento funciona. Mas quando eu trago, né, o termo individualista, eu falo justamente que você acaba muitas vezes sendo uma pessoa que prefere a si mesmo do que estar com outras pessoas. E isso a longo prazo te adoece, e isso a longo prazo não é saudável, né? Você ser uma pessoa que prefere não, eu prefiro estar sozinho, ok, mas assim, você sente vontade de ver amigos importantes, de ver pessoas que você gosta, é uma coisa. Agora, eu só gosto da minha própria companhia, ninguém me satisfaz, todo mundo
é horrível, isso é problemático, e eu falo isso porque eu já fui assim, né? Isso a longo prazo me afastou de muita gente, porque durante a minha fase, né, de que eu deveria fazer amigos, eu tinha muito desse pensamento, eu aproveitava muito a minha própria companhia, e hoje eu sinto os efeitos desse pensamento individualista, né? E eu nem sei também se isso também não é um pensamento meio Nietzsche da vida, meio assim, olha o quanto eu sou incrível e olha só quanto eu não preciso de ninguém. E talvez, né, embora eu tenha falado que a gente amadurece mais cedo, talvez isso seja uma imaturidade que muita gente carrega por ver demais, porque você vê demais os outros e você acha que ninguém é bom o suficiente. Embora você entenda o comportamento dos outros, a ideia dos outros, do porquê as pessoas são assim, você acaba também tendo uma ideia de que ninguém presta e que automaticamente você é a única pessoa que pode se satisfazer. Em parte, essa fala é um fato, né? Até porque no final de tudo, no final do dia, você é a sua própria companhia. E eu já falei muito sobre disso, né? Quando seu silêncio é sua única companhia. Mas, e ali eu trouxe mais uma perspectiva positiva, mas a longo prazo, mais uma vez eu reforço, isso vai te trazer algo ruim, porque você vai começar a achar que tudo na sua vida é um grande fardo e que todas as pessoas são imprestáveis, sabe? E isso é muito, muito negativo, isso é muito problemático, né? Então, assim, eu trago um pouco da minha vivência aqui e trago um pouco disso, da importância da gente saber dosar a maturidade que a gente tem para enxergar as coisas e, ao mesmo tempo, não transformar isso no vilão da nossa própria vida. Porque a gente transforma esse autoentendimento, assim, essa visão que vai um pouco além. A gente é tipo uma Eleven da vida, né? Um Vecna, a gente consegue enxergar as coisas além. A gente não levar isso para um lado tão, assim, excessivo, assim. Não achar que, de fato, por a gente ver as pessoas, entender as coisas de uma forma mais rápida, mais madura e mais sábia em determinadas situações, a gente não achar que automaticamente a gente é autossuficiente. Então, assim, a gente ter também um freio para falar, ok, eu entendo algumas coisas, eu vejo muitas coisas que às vezes as pessoas não veem, eu vejo a maldade das pessoas, eu vejo as pessoas ruins, antes mesmo de qualquer outra pessoa naquela sala perceber aquilo, mas eu tenho que entender que eu não sou a Eleven, eu não tenho um superpoder e eu não sou diferenciada, assim, no sentido de eu sou especial e eu me basto, né? Porque, mais uma vez, o ser humano é um animal político. Então, isso a longo prazo vai te trazer uma angústia, porque você vai viver nesse ciclo vicioso achando que ninguém presta e vai se afundar, porque só você não se basta. Você precisa entender que você também precisa de outras pessoas. E aí a gente traz muito aquela ideia de que a gente não vai encontrar nenhuma outra pessoa que tenha esse mesmo sentimento, essa mesma visão que a gente, e muito pelo contrário. Tem muita gente por aí que passa pela mesma coisa, de ter enxergado as coisas muito cedo, ter entendido as coisas muito cedo, né? Então, a gente tem que dar chance, né? A gente não pode achar que tudo na nossa vida é algo extremo. A gente tem que entender que a gente não é o centro de tudo e não é porque a gente entende quase tudo, né, no quesito ser humano e comportamento humano, que automaticamente a gente não precisa de ninguém. Então a gente tem muito esse sentimento, né, de que eu me pertenço, eu me basto. Então eu trago esse alerta, sabe? É muito difícil porque a gente, durante a infância, quando a gente entende que a gente é assim, que a gente é diferente, que a gente tem sentimentos diferentes, a gente tem uma intuição aguçada, né? A gente acaba trazendo muitos traumas para a nossa vida adulta. E muitas vezes um trauma que a gente carrega é essa autossuficiência, que na verdade é um mito. Então eu trago um alerta para vocês e trago essa discussão aqui para a gente entender que é bacana, porque a gente entende muita coisa, e eu já falei sobre isso no meu vídeo do silêncio, né? Mas é importante a gente lembrar que também a gente não se basta, a gente precisa de outras pessoas,
a gente precisa saber, entender de que a gente não é um super-herói, a gente não é especial somente por conta disso, sabe? A gente não é especial porque a gente é meio esquisito. Não, a gente tem as nossas particularidades, mas a gente precisa de outras pessoas também, não necessariamente igual a gente, mas também a gente consegue encontrar pessoas assim, mas que de fato tragam outras alegrias e outras sensações pra gente. Então, enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu não queria que ele fosse tão longo, eu queria mais que ele fosse de fato, um pensamento, assim, uma reflexão breve, com base num vídeo que eu vi no Instagram, dessa frase que me chamou muita atenção. E trazer pra vocês essa visão, porque eu falo por experiência própria, e hoje eu sofro, até hoje, com essas questões aí que eu trouxe no vídeo, de muitas vezes acreditar que eu me bastava e hoje eu vejo que não. Mas talvez eu tenha perdido um tempo que eu não vou recuperar mais pra mudar aquela sensação que eu tinha sobre mim. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E por favor, deixe seu comentário. Vamos falar mais sobre isso. Deixe sua curtida. Qualquer coisa precisando, tamo aí. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.